Olá, Amanda. Boa noite. Boa noite, Thalie. Tudo bom? Tudo bem? Tá me vendo direitinho? Eu tô, você tá me vendo também? Tá Tá um centralizada, pouquinho. se organizar. Deixa eu só baixar um pouquinho, que parece. Ui, Vamos lá. parece que assim melhorou um pouquinho. Isso, não, tá ótimo. Tô te vendo direitinho, tô ouvindo também, viu? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco, a live hoje, mais uma live do Crefito 7, né? E nós vamos falar hoje sobre a terapia ocupacional do sistema prisional em tempo de pandemia por conta do coronavírus, tá? Primeiro, agradecer a Amanda por ter aceitado a provocação, o convite, né, para discutir um pouco da gente sobre o seu trabalho lá na colônia penal, no colônia Conjunto Penal de Vitória da Conquista, tá? Muito obrigada por estar aqui participando. Tá? É interessante a gente discutir, acho bem interessante a gente discutir esse nesse momento, porque é um momento que a gente está sentindo muito preso em casa por conta da pandemia, né? As pessoas estão se sentindo um pouco o que é estar preso, sem poder sair a hora que quer, pelo menos diminuiu muito a quantidade de horas, a liberdade em estar saindo de casa, né? E a gente vai falar de uma população que já está presa, tipo, ela não tem nem possibilidade de escolha de sair a hora que quer, né? Ela está privação de liberdade, e geralmente sem privacidade em algumas celas, geralmente junto com muitos outros colegas, né? Sem liberdade de ir e vir, sem liberdade de fazer outras coisas, sem liberdade de ter acesso, às vezes, à internet. Às vezes não, sem liberdade de Isso. ter acesso à internet, né? E aí, pois é. Aí gostaria que você se apresentasse e a gente vai falando. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao Crefito 7 pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Sueli, que foi minha professora, só não vou dizer há quanto tempo atrás, mas a gente foi minha professora. Eu tenho pouco tempo, né, no sistema prisional, né? Eu trabalho muito tempo em reabilitação, né? Minha história foi calgada muito em reabilitação física, né? E há 3 anos eu venho trabalhando no sistema prisional, que para mim foi um desafio, né? Eu aceitei justamente porque as pessoas ficavam falando: não, Amanda, você que tem o perfil para ir, é você que vai. Eu acabei aceitando esse convite, né, do sistema, de entrar no sistema prisional, né? Então, algumas pessoas estão perguntando o tema da live, né? O tema da live é a terapia ocupacional no sistema prisional em tempos de pandemia causado pelo coronavírus. Tá? A gente vai falar especificamente, vai falar do sistema prisional e especificamente da atuação do terapeuta ocupacional também nesse lugar. Vai bater Tá? um papo, na verdade. Vai Vamos bater começar, um papo, na verdade. tá? Que a minha primeira live eu nunca fiz. Estamos as duas se estreando hoje, Amanda. A terapia ocupacional entra mais forte no sistema prisional depois da política, né, de 2014, né, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade Isso. no sistema Do prisional. decreto do Ministério da Saúde. Isso, em 2014, janeiro de 2014, né? E aí Isso. a terapia ocupacional faz parte de quase todas as equipes, quase todos os tipos de formato de equipe para trabalhar no sistema prisional, exceto uma que é uma equipe bem básica, que é a equipe básica do PSF também, né? Então, a partir de 2014 que até ela começa a entrar mais firme. Antes disso, ela trabalhava muito, ela atuava mais no que antigamente se conhecia como mandicoa judiciário, né? Nas casas de custódia, Hoje é exatamente. um hospital de custódia. Exatamente. Né? Que aí já é antiga a atuação do TO, do terapeuta ocupacional, né? Mas a partir de 2014 a gente entra no sistema prisional de uma forma bem mais ampla, em quase todos os presídios, né? Isso. A Bahia conta com 26, 27 ou 28 serviços de sistema prisional, nem todos são presídios, nem todos são conjunto penal, né? Mas tem vários conjuntos penais distribuídos na Bahia como um todo,
em várias regiões da Bahia, né? Vitória Inclusive com falta de terapeuta ocupacional, né? Exatamente. Mas isso é uma coisa que eu estou querendo trazer um pouco mais tarde, isso, porque que a quantidade de TO dificulta até que a gente entre como obrigatório nas equipes. Né? Que é essa questão. Eu vou falar um pouquinho, só para você, para o pessoal situar o lugar que eu trabalho. Né? Uhum. Hoje eu trabalho em um conjunto penal, né, que ele é masculino, ele é daquele modelo de cogestão, né, do novo modelo de cogestão, né, governo do Estado e empresa, que no meu caso é a empresa socializa, né, da qual eu trabalho. Mas mesmo assim nós somos ligados à SEAP, que é a Secretaria de Penitenciária de Ressocialização. Uhum. E hoje ele é dirigido pelo capitão Gilberto, né? Gilberto Filho. E ele, como eu falei, ele é muito novo, ele é desde 2016. Só que eu tenho uma grande oportunidade de trabalhar com uma equipe. Nós, dentro do sistema prisional, nós temos uma equipe de enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, odontólogos, advogados, agente penitenciário, professores, pedagogos, professores de educação física. Então, assim, eu sou privilegiada, né? Porque eu vejo, assim, às vezes, outras colegas em um sistema prisional, né, que não tem tanta essa equipe multiprofissional para que a gente possa se apoiar. Né? Então, assim, a minha experiência é uma experiência muito boa, né? Porque eu tenho um apoio e tenho um trabalho todo galgado dentro de uma equipe multiprofissional. Então, assim, a gente faz... eu falo o tempo todo, assim, que o sistema prisional é uma cachaça, né? Você vai bebendo, bebendo, e você vicia e você não sai. É incrível isso. Mas, assim, eu espero que as TOs que estejam assistindo se apaixonem também pelo sistema prisional que a gente está precisando. É essencial, eu acho, até o sistema prisional. Hoje lá nós temos duas. Tem eu e tem ele, que foi para lá com muito custo, viu? Eu insisti, ligava, peguei o currículo dela e eu que levava. Então, assim, é difícil a gente encontrar, né? Infelizmente. O pessoal já tá fazendo algumas perguntas que a gente vai estar respondendo ao longo da apresentação, se as vidas foram suspensas. Aí é interessante você começar um pouquinho a falar de como é que é esse conjunto penal, porque eu vi que você falou que tem uma equipe de saúde completa dentro da portaria da política, né? Tem a equipe de educação, além da equipe judiciário mesmo, né? Do judiciário. Isso. Né? E temos o trabalho com oficina, né? Outro privilégio que eu tenho enquanto terapeuta ocupacional, é ter um conjunto penal que a gente tem oficinas estruturadas, com auxiliar nas oficinas, né? Com toda a estrutura de câmera, né? Porque o conjunto penal que eu trabalho, ele é do padrão americano, né? Então tem toda a segurança. Então a gente tem oficina de serigrafia, oficina de corte e costura, fabricação de sandália, horta, arte e pintura, artesanato. Temos também um projeto de Mãos que Reciclam, que é bem interessante, que é com a parceria com a Defensoria Pública, né? Eles foram lá e aí a gente fechou essa parceria. Então, todo o processo de seleção, tudo foi feito pela equipe, né? Pela equipe do Conjunto Penal. E esses meninos, hoje nós somos, né? Eu encho a boca para falar porque eu participei disso, e inclusive a Defensora Pública me falou assim: Amanda, a gente vai espalhar por outros conjuntos penais e você vai com a gente, viu? Porque sem sua ajuda, hoje nós somos a único conjunto penal na Bahia a realizar a coleta seletiva de materiais sólidos. Né? Então, para mim, isso é gratificante. E, assim, nós tivemos uma reportagem sobre esse projeto, e a fala desses meninos, desses internos lá, sobre como eles estão se sentindo agora, né, depois dessa atividade, como eles conseguiram
repensar, como eles conseguiram ver que eles poderiam estar fazendo uma outra coisa, inclusive todo o dinheiro é repassado para a família, né? E um deles chegou para mim e falou assim, dona Amanda, foi a primeira vez que eu pude dar um presente de aniversário ao meu filho com dinheiro daqui. Eu falei, ai, eu já... É porque eu sou apaixonada também pelo sistema, então eu acabo me emocionando. Você disse que é nova lá, mas são 3 anos que você está lá já, né? São 3 anos, mas é porque é como a gente falou, quando a gente começa a pesquisar sobre a atuação da terapia ocupacional, a gente encontra mais em Colônia, né? Que era a Colônia, que hoje é o Hospital de Custódia, né? Então, assim, é como você falou, nós entramos no sistema prisional e mais precisamente no sistema prisional federal, né? Que a gente encontra mais estudos. Em 2014, né, pelo decreto do Ministério da Saúde, né, aí na verdade, só em 2014 foi que o Ministério da Saúde colocou a terapia ocupacional como equipe básica, né, do sistema prisional. E mesmo assim, pelo Ministério da Saúde, nós temos que ter, pelo menos, para 500 internos, nós tínhamos que ter pelo menos 4. Sim. Mas a dificuldade de se encontrar terapeuta ocupacional faz com que a empresa ou o Estado não seja punido, sabe? Então, assim, eles têm ciência de que eles precisavam de mais lá. E hoje nós estamos com 832 presos na unidade. Uhum. Nesse momento de pandemia, Amanda, quais dessas oficinas estão funcionando? Aliás, o que é que mudou no funcionamento, inclusive as oficinas, né? Eu costumo falar assim, ó, nós terapeutas ocupacionais do sistema prisional, a gente já trabalha, né, com pessoas em isolamento social, em distanciamento social, né? Já existiu uma ruptura do cotidiano, da autonomia, né? Lá eles não dizem mais o horário que eu quero comer, o que eu quero vestir, né? O que eu quero assistir. Então, assim, a gente, do sistema prisional, a gente já trabalha com isso. Na verdade, o impacto que deu foi que as recomendações, né, da CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e da CEAP, né? Então, aí foi uma quebra de novo na rotina deles, que aí a gente teve a suspensão das visitas, a suspensão das oficinas, a suspensão de grupos terapêuticos, né, para evitar qualquer tipo de aglomeração, né? Então, assim, as aulas também foram suspensas pelo decreto do governador, né, porque as aulas lá ela é vinculada ao Estado, às escolas estaduais. Então, assim, o isolamento, a gente já trabalha com esse impacto do isolamento, né? O que diferencia o nosso isolamento do deles hoje, né, é porque eles não recebem mais visitas sociais, nem íntimas, nem religiosas. E nós podemos diminuir esse impacto através da tecnologia, né? Que você pode ver sua família, pode estar sabendo, e eles não têm acesso a isso. Então, a gente acaba tendo um impacto muito menor no nosso trabalho, no sistema prisional, porque a gente já se preocupa com isso, a gente já consegue se preocupar com o estado físico, mental dele, né? A gente tenta reconstruir a rotina dele dentro daquela nova realidade que ele tem, entendeu? Então, a gente já tem essa visão de que a gente trabalha com essa clientela, né? Então, assim, a quebra hoje foi mais por conta das restrições do CNJ e da CEAP. Que é não ter as oficinas, as aulas e não receber visita, né? Isso deve mexer muito mesmo com eles, né? Também para a questão de saúde mental mesmo deles, né? Isso. Aí o que é que a gente começa? Só que quando eu fiquei muito angustiada no começo, né? Fiquei angustiada, como é que o TO vai trabalhar, o grupo e a oficina. Só que a gente começa a perceber que a gente precisa criar a nossa realidade. A gente precisa criar a nossa verdade, na verdade, nesse momento.
Porque a gente não pode ficar esperando, assim, estudar como é que a terapia ocupacional pode trabalhar nesse momento de pandemia, né? Porque isso pode criar uma frustração na gente, enquanto profissional de saúde, né? Enquanto pessoa. Então, eu me vi nesse momento de, agora eu vou ter que usar o que a terapia ocupacional tem na sua espinha dorsal, que é a ocupação humana, que é isso que a gente tem agora ali, né? E começar a fazer com que eles consigam reconstruir tudo. Não foi fácil, porque você já imagina, você trabalhar com um impacto desse, não a população que teve a sua autonomia cessada, mas eu consigo entrar no estabelecimento usando máscara, eu não tenho autonomia de andar na rua sem máscara, mas eu consigo ir. Eles não têm essa autonomia. Então, o impacto para eles foi grande nesse sentido. Porque, assim, quando ele já acostuma com a rotina de sair todo dia para um banho de sol, para um trabalho, para uma oficina, né? De ter o culto, porque eles todo dia tinham culto religioso. E isso também, porque como o pastor vem de fora, mas aí a gente conseguiu com que eles mesmo, né, realizasse o culto dele, então eles já vinham fazendo isso, né, eles fazem isso, mas assim, hoje eles não precisam mais do pastor, hoje eles já realizam o culto dele. Então, mas isso demandou um tempinho, né, para eles poderem organizar essa rotina. Como é que foram passadas as informações a eles sobre essa questão do coronavírus? O que é que está acontecendo? O porquê da suspensão da oficina, da escola e das visitas? Como isso foi feito com os presos, né? E com os profissionais, né? Pronto. A gente já vinha no dia da mulher, a gente já começou o trabalho, né? Por incrível que pareça, dia 8 de março, a gente já começou o trabalho com as visitas, distribuindo álcool gel e informando, né, sobre a Covid, para que elas pudessem ficar cientes do que estava acontecendo. Quando foi decretado realmente a pandemia, que teve a suspensão, nós percebemos que os internos, eles estavam muito agitados porque eles não tinham noção, né? Eles não tinham noção do que estava acontecendo. Por mais que hoje, no sistema prisional na Bahia, a gente não tem nenhum caso de Covid com os internos, já tivemos de profissionais, né? Mas de interno a gente ainda não teve, muito provavelmente pela CEAP já ter tomado essas medidas de proteção, né? Então eles começaram a não entender por que minha visita, porque foi. E aí a gente começou a trabalhar isso, né? E aí a gente começou a entender que a gente precisava realizar com eles uma descompressão emocional, né? A gente precisava diminuir a angústia, ansiedade, estresse. E isso foi aos poucos. Eles foram começando a se dar conta. Primeiro a gente começou com aqueles... porque a CEAP lançou um projeto assim, Mãos que Transformam. Esse projeto de Mãos que Transformam é a oficina de máscara, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, só para explicar. Mas assim, aí a gente começou com eles, começamos a informar eles, né, o que estava acontecendo, porque eles tinham sido recrutados, né, explicando. Aí a gente foi falar da importância de se manter a higiene dentro do sistema prisional, da importância da suspensão das visitas e do público, né, porque ali dentro eles estariam mais guardados do que a gente. Então, o pessoal da máscara, que estava participando da oficina da máscara, começou a entender. E eles entendendo, eles acabam passando para os colegas de cela, passando para as outras. Então, assim, já começou a ter um entendimento maior. Depois a gente passou para os postos de trabalho. Hoje nós temos 19 internos trabalhando, né? E recebendo salário. Quando eu falo posto de trabalho, eles recebem salário de acordo com a leve, né? É 3/4 do salário, que hoje dá 713 reais.
Então, assim, hoje temos 115 internos trabalhando em oficinas laborativas, né? E 19 em postos de trabalho. Então, assim, aí depois a gente partiu para os internos dos postos de trabalho, né? Que é informando porque eles deveriam usar EPI, por todo o motivo que a gente estava fazendo com que eles estivessem fazendo uso de EPI, fazendo a higienização das mãos, e depois foi para os colaboradores, né? E a gente lançou hoje uma equipe mínima de contingência ao enfrentamento, e aí eu estou participando dessa equipe, porque apesar de já ter realizado, né, algumas intervenções, algumas dinâmicas com os colaboradores, percebemos a dificuldade que eles têm em fazer uso da máscara, né? Em descartar a máscara, em fazer uso da luva, em descartar a luva. Então, assim, a gente já começou desde hoje, né? A gente já teve algumas coisas, mas a partir da semana que vem vamos intensificar mais ainda a educação em saúde, para que as pessoas se dêem conta, Sueli, de que eu não fazendo a minha parte, eu vou estar colocando em risco o outro. Então, é fazer com que ele se sinta parte daquilo ali. Se eu não consigo me sentir parte de uma prevenção, de um enfrentamento, né, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E aí, então, é pensar na saúde coletiva mesmo, porque eu acho que a gente está partindo para isso depois da pandemia aí. Algumas pessoas estão perguntando se alguma das atividades continua funcionando, de alguma dessas oficinas, né? E qual, né? É bom que você está lendo aí, que eu não estou conseguindo nem ler. Isso. Outras pessoas perguntaram se você faz parte da equipe da atenção básica ou da equipe de saúde mental. Ou se é uma equipe só, né? A primeira pergunta. A SEAP, ela suspendeu todas as oficinas, né? Por entender que diminuindo a aglomeração, diminuindo a proximidade, a movimentação, né, de interno, ele acaba diminuindo o risco de contágio. Então, assim, todas as oficinas estão suspensas. Salvo a oficina que está funcionando, né, que é a oficina que a gente colocou. Nós temos 3 oficinas de corte e costura hoje. Então, diminuímos o número de internos nessas oficinas, fizemos o espaçamento, eles usam máscara, tá? E a gente funciona hoje só a oficina de máscara, que são alguns internos que já trabalharam ou já tiveram experiência na oficina de corte e costura. Então, só estamos funcionando, né, essa oficina. Qual foi a outra pergunta? Lá faz parte de uma equipe de saúde, né, mental. Na verdade, o que o Ministério da Saúde colocou é uma equipe básica prisional em saúde mental dentro do sistema prisional. Então, a gente faz parte da saúde mental no sistema prisional. A nossa equipe, né? Tem algumas pessoas também perguntando aqui se é possível levar materiais de higiene para as pessoas que estão lá, para os presos que estão lá, né? E se é possível também, de como que faz, porque parece que tem algumas pessoas que conhecem alguns presos lá e diz que não estão tendo notícia das pessoas, como é que estão, depois de suspender as visitas. Pronto. Assim, eu vou responder algumas perguntas, mas assim, eu prefiro não responder em termos de funcionamento, né, do Código Penal, porque isso já tem uma direção. Para a SEAP restringiu todo tipo de visita, inclusive de material de limpeza, porque a própria SEAP está dobrando o número de materiais que eles costuma entregar semanalmente para os internos. Então, assim, eles estão realizando essa... Até porque também é de interesse nosso, né, que a higiene seja feita de forma correta para que não haja propagação. E o outro foi? A questão de como ter notícia dos internos.
Pronto. Quando eu falei que a gente trabalha descompressão emocional, lá no Conjunto Penal, e uma das nossas estratégias para que isso aconteça é a ligação. Então, a gente acredita que quando eles ficam sabendo, mudou muito, né? Eles começaram a fazer ligações frequentes, e aí eles começaram a diminuir mais a angústia. A mãe começou a dizer, meu filho, aqui não tem nada aberto. A mulher começou a falar, oh, meu filho não está indo para a escola está fechada, o shopping está fechado. Então, eles começaram a entender, né, a dimensão do que está acontecendo. A dimensão do que a gente está passando. Né? Eles começaram a entender o motivo de não ter visita. Né? E eu acho que essas visitas não vão voltar assim, não vão ser liberadas tão cedo, porque a nossa curva ainda está crescente, né? A gente ainda não chegou no pico e o que muito preocupa a gente é porque a gente, além de não ter chegado no pico, estudos provam que a Covid ainda não chegou em massa na periferia. Né? Então, nos lugares. Então, assim, a gente acha que essa curva vai subir muito, né? E estudo diz que é de maio agora para junho. Aí alguns falam assim, ai, mas você acredita, toda hora fala que o pico vem, aí não libera. Pelo isolamento social, a gente está empurrando com a barriga realmente para que a gente possa se organizar, né? Então, o que acontece é que a gente. Eu acho que a visita não vai ser liberada muito tão cedo, porque a gente ainda está nessa curva crescente, a gente não chegou no pico ainda, e a gente tem muitas subnotificações, né? Vitória da Conquista recebeu agora Em Conquista tem muitos casos já. Em Vitória da Conquista já tem muitos casos de Covid-19? Na população, nós temos agora 34 casos, 35, com 4 óbitos. Então, assim, Vitória da Conquista fez o isolamento social e as pessoas estão aderindo realmente ao isolamento social. Ainda bem, né? Tem algumas pessoas falando aqui que acho que não permite a entrada de visita, mas que tem alguns técnicos de lá do Conjunto Penal que sai e fala que alguns internos estão abatidos emocionalmente por conta disso. Que é isso que você vem falando, o que é que vem sendo feito, né? Mas assim, existe como existe na população, né? Quantos a gente não está vendo aí de psiquiatra, psicólogo, afastamento por depressão, né? Então, assim, é muito difícil, né? Porque é isso que eu te falei. A gente está vivendo hoje, na população, está vivendo hoje um luto, né? Que é a falta, né, da presença de uma pessoa que você gosta muito. Então, assim, isso não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para a gente que está aqui fora e nem fácil para as pessoas privadas de liberdade. Então, assim, provavelmente a gente tem muita preocupação com isso, com que o impacto, né, dessa pandemia possa vir a ocorrer, né, na saúde mental, social, espiritual, né, dessas pessoas que estão ali. Né? Então, a gente tem porque assim, se nós, enquanto SUS, enquanto Brasil, a gente não vai ter, isso eu digo que a gente não vai ter essa retaguarda para atender esse tanto de pessoas que ficaram com sequelas da pandemia, né? do momento, né? Não da pandemia, do momento de afastamento, medo, isolamento. É porque eu vi até uma coisa, achei bem interessante. A gente está de frente com a finitude, né? A gente está vendo que a qualquer momento, a gente não está mais aqui. Então, assim, que antes a gente via no outro, num paciente que estava internado, hoje a gente está vendo nós, né? Estamos vivendo isso. Então, assim, isso não vai ser fácil para ninguém. E não é fácil para as pessoas que estão lá dentro, que já tem uma privação, volto a dizer, eles já têm uma privação,
Eles já têm essa ruptura, quando eles chegam lá, realmente eles têm essa dificuldade de aceitar, ou muitos até pedem para tomar medicação para dormir. Então, e agora outra ruptura, entendeu? Então, assim, realmente vai ser difícil para eles. Agora nós estamos fazendo todo um trabalho para que a Covid não chegue, né? E como terapeuta ocupacional também, para que a gente não seja, porque assim, todo mundo sabe que os presídios, eles são bolsões de doenças, né? Uhum. E lá a gente está tendo todo um trabalho de fazer a triagem dos colaboradores, triagem dos novos internos, né? Monitorando aqueles internos que não foram liberados, porque nós, na nossa unidade, tivemos 32 internos liberados para prisão domiciliar, né? Que os magistrados deram, por participar desse fator de risco, por ter fatores de risco. Então, assim, mas tem outros que também são considerados fatores de risco e que os magistrados ainda não tiveram a coisa de achar que eles tinham que ter a prisão domiciliar. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo essa triagem. Tuberculose, HIV, né? Todos eles estão sendo monitorados para sintomas ou qualquer outra coisa. Vamos falar um pouquinho também da TO, desse lugar, que eu sei que já falou, mas eu queria falar assim, um pouquinho com ela antes. O trabalho da TO lá no Conjunto Penal, tipo assim, para participar da oficina, é o TO que é responsável de selecionar, como é que é feita a entrevista, como é que escolhe, quem pode participar, quem não pode. Como eu falei, né, eu sou muito feliz por participar de uma equipe multiprofissional, né? Quando eu cheguei no sistema prisional, eu tentei estudar algumas coisas, né? Eu tenho uma amiga TO que trabalhava no sistema prisional em Itabuna, né? Que é Camila, e aí a gente sempre estava trocando ideia. Então, assim, a gente começou a criar, né, o nosso próprio protocolo. Então, as oficinas, a terapia ocupacional dentro do sistema prisional, ela tem eu falo que ela tem uma avaliação ímpar, né, sobre os internos, porque a gente consegue avaliar o desempenho ocupacional, o papel ocupacional desse interno, né? Identificar os valores dele, né? A parte educacional, algum tipo de deficiência física, mental, né? Então a gente começa a fazer esse levantamento. Por isso que eu falo que o nosso papel é ímpar na equipe, né? Uhum. E depois disso a gente começa a trabalhar com o que ele quer fazer, para que ele quer fazer, né? Se aquilo que ele está querendo fazer, ele se sente realmente capacitado, consciente daquilo ali. Uhum. E aí, depois de toda essa avaliação, a gente passa para a equipe, né? Que passa pelo psicólogo, assistente social é o primeiro que eles fazem a triagem, passa pelo psicólogo, passa pelo psiquiatra, passa pelo enfermagem, porque aí vai fazer todos os testes rápidos de HIV, HPV, né? E só depois de sair que a gente acaba discutindo em que tipo de atividade, né? E geralmente a gente consegue, enquanto terapeuta ocupacional, ter uma visão, né? Um pouco melhor, né? De onde se coloca. Então, para a CEAP, realmente, a responsável, né, pelas atividades laborativas, né, é a terapia ocupacional. Então, quem responde para a CEAP toda a atividade laborativa que existe dentro da unidade, inclusive da oficina de máscara hoje, é a CEAP. É a TO. Então, assim, a TO, a gente tem esse papel. Quando eu falo assim, às vezes as pessoas não entendem, mas vai dar um livro para ele ler. Não é só dar um livro para ele ler, né? A gente vê que se o interno, qual é o nível escolar,
Se ele consegue entender, se ele consegue enxergar aquelas letras que estão ali, né? Se o livro é muito pesado, se ele tem alguma artrose, artrite, alguma coisa para que ele possa segurar, né? Então, assim, é todo... E hoje o conjunto penal que eu trabalho, ele já consegue entender a importância da terapia ocupacional nesse processo. Quando às vezes a gente fala assim, a TO trabalha no conjunto penal, no sistema prisional, com ressocialização. Sim. Eu não gosto dessa palavra ressocialização, né? Às vezes eu sou convidada a dar palestras em faculdade de Direito, que tem aqui em Conquista, e eu acabo falando isso com eles. Eu não gosto dessa palavra de ressocialização e reintegração, ou se não, devolver à sociedade um homem melhor, né? Esses clichês que a gente vê por aí, eu não gosto muito. Porque, assim, a gente não pode ressocializar quem nunca foi socializado, quem nunca foi inserido, né? A maior parte dos nossos internos, eles nunca tiveram acesso, ou se tiveram acesso, foi com muita dificuldade, né? A uma educação de qualidade, a uma saúde, até assistência religiosa e social, né? Então, assim, tem muitos que falam assim, não, doutora Amanda, hoje eu sou evangélico, mas assim, eu não ia com minha mãe porque muitos falavam de mim, porque eu não ia para a escola. E aí a gente acaba olhando melhor, a gente fala, pô, como é que a gente vai falar que essa pessoa vai se ressocializar se ela nunca foi? A primeira coisa quando eu cheguei, que a gente começou a perceber, Sueli, foi que os internos, a maioria não tinha identidade. Sim, coisa básica, né? Não é que não tinha identidade porque perdeu, eles nunca tinham tirado a identidade. Nunca! A certidão de nascimento. Aí você fala, como é que você está dizendo que a pessoa fazia parte da sociedade, que se sentia um cidadão, se ele nunca teve a oportunidade de tirar um RG? Sabe? Então, assim, aí a gente começou a fazer esse trabalho lá. Então, eles têm, hoje em dia, né, a maioria, chegou uma agora, assim, só com a certidão de nascimento, esse Jesus. Porque isso você aí quando a pessoa sai de lá com RG, CPF, a carteira de trabalho, né? Hoje a gente estava com o diretor adjunto vendo os internos que vão voltar, né? Que amanhã é o último dia, então assim, de fazer, tem interno lá com 44 anos que nunca tirou um título de eleitor. Então, como é que eu vou falar em ressocializar uma pessoa que nunca teve seus direitos garantidos? Né? Então, assim, eu não gosto muito de falar. A terapia ocupacional no sistema prisional ressocializa, reintegra. Não, eu acho que a gente tenta fazer com que eles construam o que é que eu quero para a minha vida. Né? Tem uns que chegam e falam, doutora, eu quero isso aqui, eu não vou sair disso. Sim. Né? E tem outros que a gente consegue, não, aqui eu estou vendo que eu posso sustentar minha família de um outro modo, né? Eu posso, doutora, pelo amor de Deus, teve um que foi para o semiaberto, que pediu para que a gente entrasse em contato com o semiaberto, para ele continuar realizando a atividade que ele continuava lá, porque ele não queria voltar para o mundo do crime. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso que faz a gente saber que o trabalho da gente está sendo bem feito enquanto equipe. Né? Ele chegar e se reconhecer, ele fazia parte da oficina de arte e pintura, ele se reconhecer naquilo ali e dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero mais voltar para o crime. É isso que eu... Então, é isso que eu acho que é o nosso papel lá dentro. Sim. É fazer com que ele sinta, né? Dê uma direção naquilo que ele quer. Né? Se ele quer voltar para o crime, ele vai voltar. Agora, se ele não quer, eu estou ali para tentar dar subsídio a ele, para que ele possa escolher um outro caminho, reconstruir uma nova vida, inclusive um novo eu. Significar a sua história de vida, né? Daí em diante. Né? Isso. Tem algumas pessoas colocando. Mas é interessante ouvir de alguém que está lá dentro, que conhece esse interno, sabe nome, sabe quem sabe suas histórias, para poder te ver essas pessoas de uma forma diferente do que as pessoas pensam de fora, o que é que são, né?
É muito bom ouvir, saber que eles têm história, né? E são pessoas que querem, foram, como você disse, foi uma população, às vezes, a maioria deles excluídos da sociedade durante a vida. Por conta dessa exclusão, a maioria deles foi parar na prisão, né? E a prisão, apesar de todas as questões que é o sistema prisional, que a gente sabe que o Brasil é muito complicado, né? Mesmo assim, eles podem, de alguma forma, ressignificar para fazer uma vida diferente a partir daí. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai conseguir, mas é um bom empenho para se fazer isso, sabe? Para quem quer, como você diz, né? A gente hoje, lá na unidade, Sueli, com muito... E a gente vai tentando fazer com que as outras pessoas entendam, né, a importância que é a gente dar a sentido, para a gente, que eles se sintam. Hoje a gente abre conta no banco, né? Eu estou agora com 15 internos para abrir conta no banco, já fiz todo. É papel de terapeuta ocupacional abrir conta em banco, né? Porque, na verdade, assim, eu faço o recolhimento, o diretor adjunto acaba. Mas, assim, enquanto terapeuta ocupacional, eu acho e acredito, né, que a partir do momento que eu dou a esse interno uma nova. Você pode ter uma conta no banco, porque a gente está pagando, né? A gente está pagando. Eles ficam assim, poxa, eles falam bem assim, doutora Amanda, agora eu estou me sentindo gente. Pois é, essa fala é super forte, né? É esse discurso que a gente ouve. Agora eu me sinto gente, doutora, olha tanta identidade, isso aqui. Então, a gente acaba. A gente fez um casamento coletivo, porque a gente começou a perceber que eles faziam união estável, mas muitos deles queriam casar. E o casamento também é um direito. Né? Porque o que eu discuto sempre quando eu vou é assim: o que foi tirado desses internos, né, é o direito à liberdade. É o direito de... Os outros direitos, eles têm que ser preservados. Né? Então, a gente acaba tentando, de alguma maneira, né, fazer com que esses direitos sejam preservados. Então, a gente fez um casamento coletivo dentro da unidade prisional, casamento nunca visto, que eu falei, gente do céu, as próprias famílias, né, se emocionaram. E a gente faz, quando a gente começa a dar isso, direito para eles, eles começam a ter uma forma diferente de pensar o sistema prisional. Sabe? De falar assim, aqui dentro eu consegui, né, ter isso, aqui dentro eu consegui. Então, eles começam a ver de uma forma diferente. Isso acaba, como eu te falei, da descompressão emocional, que a gente acaba trabalhando o tempo todo para diminuir a angústia, estresse, ansiedade, tristeza, medo. Então, assim, eles começam a fazer com que a cadeia ela fique menos tensa, né? Porque a cadeia por si só é tensa. Mas, assim, que a cadeia fique menos tensa. E aí, a saúde emocional também dos nossos colaboradores, né? Dos nossos agentes de disciplina, acaba tendo uma melhora, né? Porque eles acabam vendo que esse trabalho, né, que a gente está realizando, que serve também para diminuir a tensão da cadeia. E aí eles conseguem conseguem ser mais livre, né, para poder trabalhar. As equipes de saúde, as equipes de trabalhadores lá do Conjunto Penal, está reduzida? Está trabalhando com a mesma carga horária? Não, a gente, no começo, né, como pediu para que a gente diminuísse, a CEAP determinou, então a gente trabalhou em escala, né? Diminuiu a carga horária, mas foi trabalhar em escala. Esse mês a gente está voltando, né, a trabalhar normal, mas com esses planos de contingência, né? Nós temos equipes que estão fazendo parte do plano de contingência de enfrentamento da Covid com os internos, e outra equipe que está fazendo parte, porque é isso que eu falo, nesse momento não existe a minha atuação, a sua atuação, né? A gente não consegue trabalhar sozinha nesse momento. Então, a gente
trabalha enquanto equipe. Então, assim, uma equipe está com os internos fazendo um trabalho de contingência, até porque a gente já está se pensando de quando vai voltar as visitas, a gente sabe que a visita não deve voltar como era antes, né, na normalidade. Então, a gente tem que pensar também de quando voltar a visita na educação dessas famílias que vão adentrar a unidade, né, onde é que a gente vai acolher, onde é que a gente vai receber. Então, a equipe está dividida assim, existem os atendimentos e existe as equipes de contingência do enfrentamento do Covid. E a gente consegue, Sueli, perceber, né, o quanto nós, enquanto equipe de saúde, trabalhamos com a questão emocional. Porque toda a equipe hoje consegue entender que a gente, nesse momento, temos que trabalhar a questão emocional. Né? Então, porque às vezes ficava para o TO, para o psicólogo ou psiquiatra. Né? Psiquiatra na medicação, o TO e o psicólogo era mais... às vezes eles passavam pela minha porta, Dona Amanda, eu quero falar com você. Dona Amanda, sempre para desabafar, né, alguma questão. Então, hoje ele já consegue perceber que todos que estão ali estão querendo que a gente consiga enfrentar isso com menos impacto. Que é isso que a gente tem que fazer. Que o impacto, que é como uma pessoa perguntou, vai ter, a gente sabe disso. Né? Em qualquer lugar, em qualquer área, o impacto pela diminuição, pela perda de um emprego, pela a diminuição pela quebra da rotina, pelo luto que a gente hoje vivencia. Quem tem família, que tem idosos, né, não está vendo de jeito nenhum. Então, assim, pelo luto que a gente está vivenciando nesse momento, então, assim, a gente tem plena certeza desse impacto. O que a gente quer, enquanto equipe, é fazer com que esse impacto seja... Primeiro, é fazer que a Covid não chegue lá. Sim. Né? Porque a gente sabe que aí a gente vai ter que entrar por outros meios. Mas depois é trabalhar com impacto mesmo na quebra dessa rotina, dessa autonomia que eles têm. Dessa mudança de rotina, né? Tem duas perguntas de TO aqui, de terapeutas ocupacionais, que estão aí assistindo a live. Uma perguntando sobre instrumentos, se essas avaliações que são feitas pela terapia ocupacional para participar da oficina e outras atividades, se você usa um instrumento específico de avaliação e se você faz o planejamento. E uma outra pessoa que está perguntando é Fabiana, que é da área técnica de LGBT, da CESAB, está perguntando como é que está sendo, se está sendo visto com alguns cuidados a população LGBT do conjunto penal de Vitória da Conquista. Pronto. Primeiro, assim, eu não tenho um instrumento avaliativo, né? A gente, como a gente tem um grupo de idosos, né? Um número, na verdade, de idosos grande, e quando a gente fala de idosos, não é assim, idosos no presídio não é acima de 60 anos, não, tá? Idosos, eu falei, gente, a gente precisa divulgar isso, porque o considerado idoso lá, que já tem todas as doenças de idosos, já é 50 a 55 anos. Uau! Então, assim... Uau, já considerado idoso, é? Lá, porque assim, a gente já coloca no grupo de idosos, porque tem todas as doenças, diabetes. Então, assim, a gente acaba considerando idoso para a gente colocar nesse grupo. Então, como a gente está vendo que está existindo resultado, né, no grupo de idosos, que a psicologia está desenvolvendo, eu com a colega, né, porque eu trabalho junto com a colega, a gente está fazendo essa seleção para a gente aplicar um minimento, né, para essa população grupo. mais idosa. Mas a gente faz mais uma avaliação mais social, educacional, né? A gente desenvolveu na verdade, um sistema, né? Toda a equipe de TO conseguiu dar um pitaco, e aí no sistema, né, que é chamado Siscom, que é o sistema de todas as unidades da Socializa, a gente realiza essa avaliação, mas não existe esse instrumento para que a gente possa ver. Agora que a gente está tentando, né, como eu te falei, como a gente
ainda é novo na área, a gente está tentando fazer, porque a gente está vendo que existe um resultado. Então, a gente quer mensurar, porque a gente, enquanto TO, a gente fica se perdendo muito nessa parte, né, da mensuração. A gente atende, a gente sabe que dá certo, os outros sabem que o nosso trabalho está certo, porque indica, mas a gente acaba não escrevendo, né, isso e a gente acaba perdendo. E enquanto LGBT, o trabalho que é realizado lá é pela psicóloga, né? Existe um grupo, nós temos todos os direitos, na verdade, né? Que é do LGBT, inclusive com distribuição, temos a parceria, né, com o LGBT daqui, e aí a gente tem a distribuição de preservativos, né? E de outros materiais. E eles são assistidos pela psicóloga. E nesse momento, né, eles também estão sendo assistidos no atendimento da psicologia. Né? Então, assim, e nós somos a única unidade na Bahia a ter celas, né, de LGBT. Né? Eles são dados. Lá a gente não. Eles não cortam o cabelo se eles não quiserem. Né? Lá é dado todo a identidade deles. Quando ele vem com identidade social, ele é chamado pelo nome social, né? Se ele quiser ser chamado se o nome social dele for Patrícia, for Priscila, ele é chamado pelo nome, isso é o direito deles, né? Então, assim, mesmo antes da pandemia, a gente já tem um olhar diferenciado. Lá a gente tem assim, fora os internos, temos duas preocupações, e que o trabalho é sempre constante. São os idosos, né? Sempre temos trabalho, o grupo sempre tem algo sempre diferente, sempre para que eles possam, né, conseguir sair daquilo ali, porque a gente se preocupa muito também com eles e com as pessoas de LGBT, né? Que é LGBT, que a gente acaba se preocupando, porque são pessoas que acabam ficando à margem, né, dentro da unidade. Né? Então, a gente acaba tendo um olhar melhor para eles. Deixa eu te falar uma coisa, você achou que não ia demorar nem meia hora, a gente já está quase acabando o tempo. Viu? Acho que só tem 3 minutos, 4 minutos para a gente acabar. Eu queria, como parece que tem muitos familiares que estão assistindo, e aí eles estão muito preocupados com a questão de se está tendo alimentação, se pode levar alguma coisa, como é que faz para entrar em contato, se pode ter notícias. E aí talvez fosse interessante você terminar um pouco falando para essas pessoas se ela tem que procurar alguma coisa, sei lá, dar alguma mensagem para esses familiares que estão assistindo aí. O que eles estão dizendo? Diga. Eu queria, assim, só para finalizar as oficinas, falar que a gente, enquanto terapeuta ocupacional, somos responsáveis pela frequência deles, né? pelo atestado de remissão, né? Participar da CTC. Então, assim, a gente tem todo esse trabalho dentro da unidade prisional. Tranquilizar essas famílias, e não é porque eu faço parte do conjunto penal, porque eu vejo todo o trabalho, e a gente, esse tempo de pandemia, eu essa semana estou indo todos os dias para a unidade. Esse tempo de pandemia a gente está tendo um trabalho muito maior do que qualquer outro, né? Então, assim, conscientizar, tranquilizar essas famílias, porque a gente está tendo toda a alimentação necessária para eles, além do que a casa já dispõe, está se dispondo outro tipo de alimentação também, porque a gente sabe que a família sempre levava. Então, a SEAP lançou um valor, né? E eu não sei dizer de qual, né? Mas, assim, porque eu não participo dessa parte administrativa, mas, assim, a SEAP está lançando valor e eles estão aumentando tanto a alimentação como a higiene, né? Porque quem tem mais, quem quer, né, na verdade, mais que aquilo ali fique bem, somos nós. Porque se caso acontecer alguma coisa, ou se caso não se alimentar bem, ficar doente, a Covid, então, assim, pior para a nossa unidade, né? E para os colaboradores que estão. Então, assim, no momento não está recebendo visita, não está recebendo alimentação.
eles estão fazendo ligação, né, e é quase assim 40, 50 internos que estão fazendo ligação todos os dias, né, para tranquilizar a família. Então, é isso. E banho de sol? Tem a pergunta sobre banho de sol. Tem 1 minuto. Eu acho que vai acabar. Pois é. Não, o banho de sol está tendo também. O banho de sol está tendo. Eles só estão. Algumas estão sendo divididos, né? Por conta da aglomeração das galerias, mas está tendo. Está tudo. E pode ligar, que está todo dia alguém ligando, perguntando. É difícil, às vezes, a gente informar, mas está tendo. O tempo, a gente botou o tempo de 1 hora, o tempo já vai fechar, ela fecha em 1 hora o Instagram, né? Mas eu acho que tem algumas pessoas, inclusive, colocando isso, que vai precisar fazer outra live, porque tem muitas dúvidas aí em relação à TO na assistência prisional, viu? Então, podemos pensar em outro momento, de outra forma, com algumas outras ideias, com algumas outras questões também. Vamos pensar nisso, viu, Amanda? Você certo, então aqui minutos. Agora que eu aprendi a ficar tranquila e fazer lá. Sueli, eu quero te agradecer, viu? Agradecer ao CREFIT por essa oportunidade e por divulgar, né, a TO no sistema prisional, porque às vezes eu me sinto tão só. Isso, a gente precisa. Tanto divulgar a TO no sistema prisional, como também de mostrar esses internos que eles são pessoas humanas como todos nós e que precisam de cuidado e precisam de, né, de investimento também, né? Isso. E estamos aqui para poder fazer com que eles reconstruam mesmo a vida deles. Obrigado, viu? Obrigada a todos que participaram. Foram muitas perguntas, viu? E aí... Eu não estou vendo nenhuma. Não, e depois a gente manda. Obrigada também. Abaixo, viu? Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Amanda. Tchau. Boa noite. Pela provocação. Tchau. Tchau, Sueli. Beijo.